Boa noite, eu sou Tatiane Martins, graduada em enfermagem, doutora em tratamento de feridas e estou aqui com vocês em mais um episódio do nosso programa Viva Melhor. Um espaço feito para conversarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, porque esse é o nosso compromisso com você. E hoje, o nosso tema é fundamental para a saúde dos bebês e também das mamães, a importância do aleitamento materno. A amamentação vai muito além da nutrição, ela fortalece o vínculo entre mãe e filho, previne doenças, contribui para o desenvolvimento físico e emocional do bebê e ainda traz inúmeros benefícios à saúde da mulher. Mas apesar de ser um processo natural, amamentar também pode ser muito desafiador e cheio de dúvidas, principalmente para as mães de primeira viagem. Qual a duração ideal da amamentação? O leite materno realmente é suficiente nos primeiros meses de vida? Quais são os principais mitos e verdades sobre o aleitamento? E como a rede de apoio e os profissionais de saúde podem ajudar nesse momento? E para responder essas e outras muitas perguntas, nós vamos receber hoje a doutora Marília Cordeiro, doutora em enfermagem e especialista em saúde materno-infantil. Ela vai compartilhar com a gente principais informações valiosíssimas aí, baseadas em evidências científicas e também na sua vivência profissional. Seja muito bem-vinda, doutora Marília, é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje. E vamos para a primeira pergunta aí. Por que o aleitamento materno, doutora Marília, é tão essencial, principalmente nos primeiros meses de vida? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, doutora Tatiane, pela oportunidade de estar aqui com você nesse dia de hoje. Bom, o aleitamento materno ele é de extrema importância. Quando a gente pensa sobre aleitamento materno e amamentação, vem primeiro à nossa mente os benefícios relacionados ao bebê e à mãe. Mas é importante a gente ressaltar que também há benefícios sociais, econômicos. Com certeza. Com certeza, né? Que está relacionado tanto à nossa sociedade quanto ao bebê e à mãe também. Então, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar esse tópico, né? Além dos benefícios, né, inúmeros para a saúde, a gente tem outros, transcende, né? Com certeza, esse benefício apenas nutricional, né? Imunológico, nutricional. Então, a gente tem inúmeros aí, e importante para a própria saúde como um todo, né? De uma região, de um país em que ele é abordado como uma prioridade, por exemplo, de saúde, né? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em aleitamento materno, falando em benefícios para o bebê, a gente fala sobre a importância dele para redução de mortalidade infantil. Então, quando eu reduzo mortalidade infantil, eu também estou melhorando alguns aspectos. Parâmetros de saúde daquela população. Parâmetros de saúde daquela população, de desenvolvimento daquele país. Perfeito. A gente fala de um aumento do quociente de inteligência. Então, se eu tenho bebês mais inteligentes, mais emocionalmente estáveis, eu vou ter uma sociedade, consequentemente, também mais desenvolvida. E isso é possível de se observar em estudos com comparações em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento e em países subdesenvolvidos. Então, a gente consegue observar que os benefícios vão além da nutrição infantil, da promoção do vínculo, mas também tem essa questão social, econômica, que envolve os benefícios do aleitamento materno. Perfeito, doutora. E por que o leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê? Bom, aproveitando a oportunidade, né? O Agosto Dourado, ele surgiu justamente com o objetivo de incentivar e de promover o aleitamento materno. E por que a cor dourada? Porque a gente considera o leite materno como sendo padrão ouro. Ou seja, o melhor alimento para o bebê. Eu costumo dizer, e muitos especialistas também dizem, que o leite materno ele é espécie específico. Então, cada mãe produz o leite que é necessário conforme a demanda do seu bebê. Então, por isso que a gente fala que ele é o alimento mais completo, porque ele possui todas as imunoglobulinas, todos os nutrientes necessários, vitaminas, proteínas, mas ao mesmo tempo ele também é espécie específico. Ou seja, cada mulher produz aquele leite que o seu bebê precisa. Perfeito, então, ele né? é o alimento mais completo que todo recém-nascido precisa. Perfeito, perfeito.
E existe uma duração ideal para o aleitamento exclusivo e o complementar? Existe um período ideal? Porque eu vejo que as pessoas se incomodam muito com isso e tem muitas dúvidas a respeito do que é benéfico, o que já passou da hora, se é realmente necessário ser exclusivo até os 6 meses. Como que seria isso? Bom, a gente tem algumas classificações. Então, quando a gente fala em aleitamento materno exclusivo, é aquele aleitamento que deve ser exclusivo até 6 meses de vida. Ou seja, significa que eu não vou introduzir água, chá, nada disso. Então, ele é exclusivo até o 6º mês de vida. Até os 2 anos de idade, a orientação é que ele seja complementar. Então, a partir do 6º mês, como a gente começa com a introdução de alimentos, eu vou orientar essa mãe a complementar em alguns momentos com o leite materno. Lembrando que a prioridade no primeiro ano de vida para o bebê é sempre o leite. Ainda é o leite, por mais que haja a introdução do alimento, ele ainda não consegue, mesmo que ele coma muito, né? O leite ainda é o principal. Sim, porque os 6 primeiros meses ele vai estar se familiarizando com os alimentos. Sim. E aí mantém-se, então, de forma complementar até 2 anos de idade. Bom, eu acho que você melhor do que ninguém vai poder falar sobre isso, né? Eu ia falar assim, e após os 2 anos? Porque a gente tem ainda dentro da sociedade aquela ideia, né, de que é exclusivo até 6, complementar até 2 anos e depois dos 2 anos não precisa mais. É desnecessário, passou da hora. Esse menino já tá grande demais para poder ficar aqui nesse seio, nesse peito, né? Então, assim, as orientações são exclusivo até 6 e complementar até 2 anos de idade. Mas e se essa mulher e se essa família decidir estender? É possível? Sim. Se tá tudo bem para a mãe, se tá tudo bem para a criança, por que não? Embora a gente veja que a população, um número grande, até de mulheres, se incomoda. Sim. Se incomoda com essa conduta, né, das mães, né? Assim, eu percebo. Então aí, telespectador, eu tô falando de um assunto, nós estamos aqui falando de um assunto muito importante, mas de um assunto que particularmente, né, individualmente, eu gosto muito, porque o meu filho de 3 anos e 4 meses, ele ainda mama, né? Ele ainda mama. Nós estamos aí num processo de, aos poucos e de forma muito gentil, menos traumática possível, para mim e para ele, porque para a mãe também é um desmame, deve ser gentil, né? Então eu estou desmamando ele bem lentamente, mas eu confesso que foi um dos melhores momentos da minha vida, foi amamentando, e um dos mais felizes, né? Tenho 3 filhos, amamentei os 3 filhos, mas foi no Benício, meu último filho, que eu consegui amamentar do jeito que eu sonhava, que era o tempo que ele quisesse. O tempo que ele quisesse. E nesse processo, eu vejo que mesmo sendo uma profissional da saúde, eu precisei muito de ajuda. Precisei estudar muito sobre o assunto, precisei me respeitar muito, respeitar o Benício muito nesse processo. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Esse tempo todo. Então eu vejo que as pessoas, elas se incomodam de ver uma criança já grande mamando, porque existem muitos estigmas por ser um corpo da mulher. E o corpo da mulher para a sociedade é algo que pode ser dado opiniões o tempo todo, infelizmente. E é tão interessante a sua fala, né, doutora Tatiane, porque quando você fala, eu sou profissional e eu enfrento essas dificuldades. Agora você pensa uma mulher que às vezes não tem nenhum conhecimento acerca disso, ela vai sofrer muito mais do que outras. E às vezes não consegue contemplar aquele sonho. Não. Por exemplo, eu quando engravidei já trabalhava na área há muitos anos. Trabalhei com recém-nascido. Trabalhei em maternidade, com amamentação. E como eu enfrentei dificuldades. Porque são experiências totalmente diferentes, né? De um lado, profissional, e do outro, você, mãe, passando pelo processo. Pelo processo. Então, quando eu decidi começar com a consultoria de amamentação, foi justamente com esse objetivo. Porque eu pensava, se eu, que já tenho um certo conhecimento, estou enfrentando dificuldades,
Imagina aquelas mulheres que às vezes não têm conhecimento nenhum. Não têm oportunidade, por exemplo, de participar de um grupo de gestantes, seja pelo plano de saúde ou às vezes ali na sociedade em que ela mora, né? Na comunidade em que ela reside. Então, se eu enfrento essa dificuldade, ela vai enfrentar uma dificuldade muito maior. Então, foi isso que, quando eu decidi trabalhar com a consultoria, me chamou a atenção. Né? Perfeito. Perfeita a sua colocação, porque até as mães que não são de primeira viagem, né? Assim, cada filho é uma experiência. Outro ponto importante. A gente sempre pensa que a amamentação, a gestação vai seguir o mesmo, a primeira vai ser o padrão da segunda, da terceira. Cada um é de um jeito. Cada um, porque você tem indivíduos, né, com as suas características. Fases diferentes de vida, né? Redes de apoio diferentes. Contexto diferente, Com né? certeza, com certeza. Você falou dos grupos de gestantes, né? Os grupos de apoio à mulher. Você então vê como algo essencial esses grupos. Sim. Mesmo que saúde particular, mas saúde pública, né? Por que não? Sim. Bom, me lembrei agora da minha professora de doutorado, a professora doutora Ana Karina Marques Mendonça. Assim que eu entrei no mestrado, ela dentro da universidade tem um grupo extensionista que fazia esses atendimentos a gestantes em uma comunidade no setor de Campinas. Era na matriz de Campinas. Perfeito. Então, por muito tempo, eu fiquei à frente, assim como as outras alunas, desse grupo. E a gente viu o quão importante esse grupo era. Mas antes disso, já na graduação, a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde os grupos de gestante. E neles a gente também vê o quanto é importante esse grupo. Não só para disseminação do conhecimento, mas ao mesmo tempo também para rede de apoio, troca de experiências. Então, aquilo que foi positivo... Desabafo que seja. Sim. Desabafo. Aquilo que foi interessante para uma, pode não ter dado certo para outra. Ou às vezes, nossa, deu certo. Olha, eu me lembro do relato dessa amiga aqui lá do grupo. Ó. Então, será que comigo está acontecendo do mesmo jeito? Será que é diferente? Então, é um momento de troca de experiências, de rede de apoio. Esses grupos, eles são de extrema importância, seja em nível particular, em nível público. E sempre com um profissional de saúde dirigindo esse grupo. Sempre. Né? É importante ressaltar que o grupo precisa ser dirigido por um profissional de saúde e um profissional de saúde que tenha um conhecimento baseado em evidências. Sim. Porque em relação à amamentação, a gente também tem muito mito. Muitos. Que atrapalha muito. Não só a amamentação, né? Tudo que rege ali o binômio mãe, recém-nascido, puerpério, gravidez, meu Deus, como tem mitos, né? E como as pessoas têm dúvidas o tempo todo e são inseguras, com certeza. E esses mitos acabam deixando essa mulher, naquele período puerperal, que já é um período frágil, muito mais fragilizada. Com certeza. E acaba atrapalhando muito mais. Com certeza, doutora. Em relação à saúde materna, quais os benefícios do aleitamento materno? Bom, a gente pensa nos benefícios nutricionais do aleitamento materno para o bebê, imunológico, mas para a mulher também tem. Então, a gente tem uma recuperação desse organismo muito mais rápido nesse pós-parto. Isso significa, por exemplo, que aquele sangramento no período puerperal, ele vai ser reduzido, né? Ela tem um retorno do corpo também de forma mais rápida, porque amamentar queima muita caloria. O gasto calórico é né? alto. O gasto calórico, o gasto energético é alto. Então, a gente vê que essa recuperação da mulher no pós-parto, ele é muito rápido quando ela amamenta. Sem contar a promoção do vínculo. Com certeza. Né? Ela consegue estabelecer um vínculo melhor com o bebê, vínculo, um apego, um vínculo afetivo muito maior. Eu vou falar da minha experiência pessoal novamente. O que eu percebi na prova de fogo que é ali no início e conseguir persistir é que também dá uma sensação emocional tão grande de ser capaz, né? Uma sensação assim de empoderamento mesmo, materno, de ser capaz de prover alimento para o filho. Isso é muito bom. Não só alimento, o conforto.
Então, por exemplo, eu brinco que como é que eu vou calar o Benício quando ele tá desesperado, quando ele não mama mais? Eu sei que eu vou ter que desenvolver outras técnicas, né? Porque a técnica mais eficaz era, vamos mamar? Ele podia estar no mais estresse, assim, no maior estresse, chorando bastante, que ele acalma. Porque não é só o mamar, né? É o aconchego no colo da mãe, é o abraço, tá tudo bem, eu tô aqui, né? Vem cá. Então, essa experiência, eu falo que, assim, o ideal era que toda mulher pudesse passar por ela, né? Toda mulher que deseja ter filho e toda mulher que, né? Que deseja também amamentar, né? Isso, que deseja amamentar, justamente. Porque é algo que a gente também não pode generalizar nesse sentido, né? Mas todas as mulheres que têm esse desejo, elas tinham que sentir essa sensação, porque é uma sensação psicologicamente muito boa, muito boa. É o acolhimento, né? Então, amamentar não é só estabelecer vínculo, não é só nutrir, mas ao mesmo tempo é acolher aquele ser que é tão frágil. Isso. E que nós, enquanto sociedade, às vezes, requeremos certas condutas. O tempo todo. O tempo todo, de um ser que é tão frágil, que veio nesse mundo e está ainda aprendendo. É uma caixinha que não está preenchida, que é uma caixinha que está vazia, né? E que nós estamos ali preenchendo, suprindo as necessidades. Não só necessidades nutricionais, mas são necessidades também emocionais. Eu acho que das quais a nossa sociedade está tão necessitada. Com certeza, né? Com certeza. Então, esses benefícios vão muito além dos fisiológicos, né? Físicos, estende aí, com certeza, pro emocional da mulher, né? E tem aquela questão do câncer de mama também, não tem, doutora? Sim. Então, tem estudos que mostram que quanto maior o tempo do aleitamento materno, maior a proteção, sem contar que quando a mulher gesta e amamenta também antes dos 30, isso é um fator protetivo para câncer de mama, associado a mudanças de estilo de vida também, né? Então, se eu tenho uma mulher que pratica atividade física, que tem uma alimentação saudável, isso também é considerado como fator protetivo. Ótimo, ótimo. E falando sobre a composição do leite, né? Então, nós temos... É verdade que o colostro, aquele leite, né, presente ali nos primeiros dias, é o primeiro presente que a mãe dá para o bebê, né? O que ele tem de tão especial? Qual que é a composição dele? Por que ele é tão valioso? Bom, o colostro ele é tão valioso porque ele possui imunoglobulinas. Ele é considerado o primeiro sistema de defesa desse bebê. E ele é tão importante que a gente, por exemplo, nas consultorias, quando você identifica uma mulher, por exemplo, com diabetes gestacional, a gente sabe que às vezes ela vai ter um atraso ali no processo de lactogênese 2, que é o processo de descida do leite. Para que a gente tente reduzir e evitar que esse bebê tenha acesso nos primeiros dias de vida à fórmula infantil, a gente já inicia uma coleta de colostro ainda no pré-natal. Então, existem protocolos nesse sentido para que, se haja uma demora nessa descida do leite, o bebê não tenha um primeiro contato, às vezes, ali com a fórmula infantil, se eu já tiver conseguido fazer essa coleta ali no finalzinho da gestação, para que a gente vá preparando esse terreno para posteriormente, depois do nascimento. Eu não sabia dessa informação. E eu tive diabetes gestacional. Pois é. Tive e realmente o Benício precisou da fórmula. Porque ele deu hipoglicemia, né? Porque é muito comum no bebê, né? Ter uma hipoglicemia após o nascimento de uma mãe diabética, né? Nesse caso, com a diabetes gestacional. Só que assim, ainda bem que esse pequeno acesso ali à fórmula não atrapalhou. Atrapalhou no início, né? Se eu for falar que não atrapalhou nada, atrapalha, né? Porque é diferente ali eu tentei pelo copinho, tentei pela seringuinha, né? Você vai tentando de tudo quanto é jeito ali. Mas depois deu certo. Mas eu não sabia que podia fazer esse estímulo, então, né? Pode. De ordenha do colostro, então. Sempre que as pacientes... o que eu tenho observado na minha prática clínica, né? Que quando a paciente me procura no pré-natal, a gente tem menos complicações no pós-parto. Por quê? Porque ela já vai ter mais ou menos uma noção daquilo que vai acontecer no nascimento do bebê
lá ali por volta de 72 horas depois do nascimento, na primeira semana, nos primeiros 10 dias de vida. Então, eu consigo observar que as complicações, que as dificuldades que elas apresentam são menores. Parece que quando elas nos procuram, né, na consultoria, no pós-parto imediato, ali naquelas primeiras 24, 72 horas, também, ela já tá num momento assim, de não consegue emoções à assimilar flor muita da coisa, pele. não. Às vezes ela não vai conseguir assimilar muita informação, porque a gente chega com muita informação, E né? o bebê já tá gritando de fome. E aí ela não né? sabe se ela escuta o bebê que tá gritando aqui, se ela ouve, às vezes, uma opinião de alguém que tá junto ali naquele momento da consultoria, ou se ela ouve a consultora. Né? Com certeza. Então, é um planejamento que eu tenho costumado dizer para as pacientes, para as pessoas de modo geral. Eu me preocupo com enxoval? Então, eu tenho que me preocupar também com a amamentação, com o parto. Na verdade, gente, porque assim, se for parar pra pensar, a gente dá tanta atenção ali pras roupinhas lindinhas que às vezes o bebê usa uma vez porque cresce muito rápido, né? E não é prático no dia a dia a danada da roupinha bonitinha, cheia de fita e costuras e bordados. Se a gente for parar pra pensar no processo, eu tenho experiência de causa, 3 filhos. A gente deveria dar muito mais valor a alguém que vai te ajudar a passar pelo processo do que para todas essas coisas que são muito mais fruto da sociedade mesmo. Um enxoval lindo e maravilhoso, com uma identificação de porta maravilhosa para a maternidade, né? Isso tudo é muito legal, é muito legal, mas o principal é ter sanidade e o apoio certo no momento que você mais precisa. Sim, acrescentando ainda a importância, né, deste momento, de sabermos dessa mulher quem vai ser a rede de apoio dela. Porque também, muitas das vezes, as dificuldades que ela apresenta está relacionada à falta daquela rede de apoio. Porque se eu tenho uma mulher no pós-parto que deseja amamentar, que está tendo algumas dificuldades, uma fissura, uma dor, por exemplo, mas ela tem uma rede de apoio, ela consegue emocionalmente estar mais amparada e, consequentemente, o processo se torna mais leve. Com certeza, né? Com certeza. E o amamentar, ele exige muitas horas sentadas ali, você, o bebê e uma boa cabeça ali, né? Para lidar com tudo isso. Se a mulher tem que fazer o almoço, tem que fazer o jantar, tem que limpar a casa, cuidar dos outros filhos, e às vezes nem tem, é empreendedora, às vezes não tem licença maternidade, então isso tudo dificulta o processo, né? Com certeza. Com certeza. Dificulta até mesmo porque, para que a mulher possa ter uma boa produção de leite, ela precisa ter um bom sono, um sono restaurador. Estar bem alimentada. Ela precisa estar bem alimentada. Hidratada, ela precisa estar bem hidratada, né? O estresse atrapalha muito. Com né? certeza. E eu tenho essa experiência própria, porque quando a minha menina completou exatos 4 meses, a minha mãe internou de Covid. Porque ela nasceu ela nasceu na pandemia, no auge da pandemia, no auge do Covid. Ela nasceu em setembro, minha mãe internou em janeiro, então ela estava com 4 meses. Eu me lembro que foi 48 horas para o meu leite literalmente secar. Então, nas primeiras 24... Não é mito, então, não. né, doutora? As pessoas precisam entender que existe essa possibilidade, sim, mesmo tendo o estímulo. Mesmo tendo. Porque a gente bebê. fala que a produção de leite, ela é sucção dependente. Então, quanto mais esse bebê sugar, maior vai ser essa produção. Desde que essa sucção seja uma sucção efetiva. Então, desde que eu não tenha, por exemplo, um bebê com uma disfunção oral. Se eu tenho um bebê que consegue sugar bem, que tem uma sucção efetiva, eu vou ter uma boa produção de leite. Entretanto, contudo, todavia, eu tenho outros fatores intervenientes que podem ajudar a aumentar ou a reduzir essa produção. E o bebê também, isso aconteceu nas minhas 2 primeiras amamentações. Quando o bebê percebe que o leite diminui, ele começa a ter falta de paciência e aí a sucção fica menos efetiva. Fica. Aí a hora é um caminho já pro desmame, né? Porque aí vira um ciclo. Ele suga menos, produz menos, ele fica com menos paciência ainda e vai sugando menos ainda. E aí a gente, no desespero da fome do bebê, dá mamadeira. No que ele mama e vem leite, ele não quer sugar o peito, que ele tem que se esforçar muito mais, né?
Então tem tudo isso que influencia, né? Com certeza. Eu costumo dizer, né, que o peito pro bebê é uma academia. Eu falo, mães, o peito pro bebê é uma academia. Tanto é que você vai ver que depois que ele mamar, ele vai estar suado. Ele chega e suspira. Cansadinho, eles suspiram e eles adormecem. E é um sono tão profundo, né? Eu falo, é uma academia pro bebê. A mamadeira, não. Ele não precisa fazer esforço nenhum na mamadeira. Até mesmo porque tem situações que a gente ouve os pais falarem que pegaram uma agulha. Aumentaram o orifício ali, o furo, para ser mais rápido o fluxo. Então, para ele poder extrair leite da mama, ele precisa se esforçar. Para mamadeira, ele não precisa. E os bebês são muito espertos. E aí ele vai falar, uai, mas para que eu vou ficar aqui me esforçando desse tanto, se desse outro lado aqui, ó, tem algo que tá muito mais fácil. Então, confusão de fluxo, confusão de bico, acontece. Com certeza. Acontece. Não é. Pode acontecer do bebê não largar o peito mamando mamadeira? Pode, mas assim, a minha experiência, por exemplo, pessoal, os 2 primeiros filhos, eles abandonaram o peito antes de 1 ano porque foi introduzido mamadeira. Pode. E pode também acontecer deles não mamar abandonarem. Os 2 ao mesmo tempo. Mamar os 2 ao mesmo tempo. Mas pode que acontecer. É um risco. É um risco. É Por isso que a gente fala, para não introduzir bico, mamadeira, chupeta, né? O próprio bico de silicone, ele tem a indicação clínica certa para ser usada. Então não é simplesmente eu ir lá na farmácia e comprar, porque eu acho que o meu mamilo é invertido, eu acho que o meu mamilo é pequeno, eu vou usar o bico aqui que vai melhorar. Não, eu até, em alguns cursos, né, tem uma consultora que ela é fenomenal na área da amamentação, que é a Bianca Balaciano. Inclusive, ela até não está trabalhando mais com os cursos, mas tem um módulo do curso dela que ela fala assim, tu serás eternamente responsável pelo intermediário que tu prescreves. Por quê? Porque eu preciso, ele é um recurso, mas ele é um recurso para ser utilizado em situações muito específicas. Então eu preciso ter a habilidade para saber reconhecer o momento certo que ele precisa entrar ali para ajudar aquela família, mas ao mesmo tempo a forma como eu vou fazer a retirada desse bico intermediário. Perfeito, doutora. Olha, o papo está excelente, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo comercial. E vocês, telespectadores, não saiam daí que nós já voltamos com mais informações com a doutora Marília sobre aleitamento materno.